Olá, meu nome é Suviene Meu nome é Kelly. e estamos aqui para apresentar para vocês o 5º episódio do Pode Estar Bem, um podcast diferenciado. Nós buscamos trazer histórias de pessoas inspiradoras e de gente como a gente. Estamos aqui hoje no Recanto Ágape, uma chácara maravilhosa, incrível, cedida pelo Paulo para as nossas gravações, um lugar para festas, casamentos e eventos. Obrigada, Paulo, agradecemos imensamente mais uma vez. Obrigada, Paulo. O lugar aqui é incrível, gente. Venham conhecer. E hoje, né, Suviene, estamos aqui com um convidado muito especial e que a Suviene vai falar para vocês um pouquinho. Estamos aqui com Henrique Lunardi. O Henrique é o primeiro homem trans da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É isso, Henrique? É isso mesmo. Boa tarde, Henrique. Gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui hoje, agradecer à Polícia Militar por ceder a sua presença aqui para falar um pouquinho para a gente sobre a sua história, uma história muito inspiradora que vocês vão amar conhecer. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. Henrique, vou começar com uma pergunta, que é a pergunta que a gente sempre vem à nossa mente quando a gente fala sobre a pessoa trans, né? O que é ser, né, uma pessoa trans? Como funciona essa situação, essa questão de ser trans? Eu vou explicar com as minhas palavras. Isso, por favor. A forma como eu identifico, como eu entendi e como eu explico para outras pessoas. Espero que seja de fácil entendimento. Eu me identifico como homem transexual. O que é um homem transexual? Vamos utilizar o termo de... Quando eu era lido como mulher, certo? Eu vim ao mundo, o médico falou, é uma menina. Nasceu. E eu transicionei de gênero. Por quê? Eu não me identifico com aquele gênero que foi atribuído ao nascimento. Certo? Então, eu era lido como mulher... Eu transicionei para o gênero masculino, que é o gênero com o qual eu me identifico. E serve o oposto. Quem é lido em determinado momento que é falado, né, como homem e se identifica com a imagem feminina, como mulher, é uma mulher transexual. Né? Então, assim fica muito mais fácil, né, pra gente entender. Sim. Porque quando a gente fala, a gente não sabe usar o termo mulher trans, quem é a mulher trans e quem é o homem trans, né? Acho que é a dúvida de muita gente, né, hoje em dia. E eu não saberia também falar com uma infinita, assim... Com uma riqueza de detalhes, eu não saberia dizer a diferença de uma mulher transexual e de uma travesti. Né? Não é o meu lugar de fala, então eu não sei, não tive a oportunidade de descobrir qual a diferença entre elas, certo? Ambas é utilizado o gênero feminino, né, ao tratá-las, a travesti, a mulher transexual, mas eu não sei qual é a diferença, a distinção exata entre a definição das duas palavras. Das duas. Isso. Entendi. É interessante você falar isso, porque a gente não ouve muito mais falando, né, travesti, né, assim, a gente ouve falar mulher trans, mas travesti a gente não escuta falar e assim, pra mim, sou assim, não sou assim uma coisa que a pessoa goste, não sei se é coisa da minha cabeça. São Não. coisas diferentes. São coisas Porque porque lá nas meninas não gostam de chamar elas de travesti, né? São coisas diferentes. Mas é que assim, pela informação que eu tive, o que eu obtive de informação é que as travestis é uma palavra, Não precisa por isso, já, só pra ele explicar tipo pra assim, nós. muito forte, porque é muito ligada à marginalização. Marginalização, Então, muitas mulheres trans Não querem. utilizam também o termo eu sou travesti e defende isso porque vem aquele legado, entendeu? Aquela força, aquela luta. Tanto que quando você pensa em pessoas trans, quem veio primeiro foram as travestis. Então a gente não pode esquecer delas, a gente não pode apagar, né? Realmente vão ter mulheres transexuais que vão se apresentar como mulheres trans e vão ter as travestis. E elas vão bater no peito e vão se orgulhar de utilizar aquele termo da mesma forma como eu me orgulho de utilizar o meu termo de identificação, que é homem trans. Homem trans. Que legal. É bacana, né? Isso porque a gente não tem muito conhecimento, né? A gente não sabe lidar, como a gente já havia falado sobre.
Então, todo conhecimento é válido, mesmo que seja, que nem você disse, não é meu lugar de fala, então não tenho propriedade para dizer. Porém, já ajuda a gente a entender um pouco melhor, né? Então, tudo que vem de informação é válido pra gente. Henrique, me conta pra gente, né, um pouco mais sobre como foi a sua infância. Desde quando você se identifica como homem? E você cresceu assim? Conta desde seu comecinho ali, sabe? Quando você era bem pequeno. Da minha infância, o que eu me recordo muito é que quem me vestia era minha mãe e a minha irmã, né? Quem ajudava a escolher minhas roupas para sair, para utilizar no dia a dia. E desde muito novo, eu estava ligado a esportes, a coisas que, pela nossa construção social, é utilizado o termo como do gênero masculino. Então, jogar bola, artes marciais, tudo que era ligado, que é ligado ainda hoje, né, a essa definição de gênero masculino, era algo que me atraía, que eu sentia ligado. Eu brincava com o meu irmão mais novo de carrinho. Quando eu ia brincar de boneca com a minha irmã, então eu tinha o personagem masculino ali das Barbies, né, que é o Ken. E eu era ele. Eu era o único que tinha o boneco masculino. Todo mundo queria ser a Barbie e você... Exatamente, eu o Ken. E então, assim, nessa construção social, foi imposto a mim, né? Foi imposto a mim essa feminilização, né? Essa imagem feminina. Então, minha mãe me levava para cortar o cabelo, não podia cortar o cabelo mais do que ela permitia, né? Na hora de sair, a minha irmã me ajudava a se arrumar, eu tinha que me produzir. Então, essa foi a minha infância, né? Basicamente. Até o momento que eu comecei a amadurecer, no sentido de financeiramente, e também a minha cabeça... A brigar por algo que eu queria vestir, por um tênis que eu queria comprar, por uma camiseta que eu queria utilizar, um pouco mais larga. Enfim, de pouquinho em pouquinho eu fui criando a minha personalidade, o meu estilo e tendo acesso àquelas coisas que eram restritas para mim, né? Que eram pré-determinadas, na verdade. E houve preconceito dentro da família e... dos seus amigos, na escola, na sociedade, quanto a esse estilo que você adotou? Então, inicialmente eu era lido como uma mulher que gostava de outras mulheres, né? Porque eu tive a minha fase de ser lido como mulher e ser homossexual, né? E aí vamos abrir uma pausa aqui para definir que uma orientação sexual, né? A sexualidade... é porque a gente sente a atração. Certo. E a identidade de gênero é como a gente se identifica. Então são duas coisas distintas. Né? Não são todas as pessoas que gostam do mesmo sexo que vão optar pela transição. Exatamente. Né? São coisas distintas. Então, hoje eu sou um homem transexual. Essa é a minha identidade de gênero. E eu sou heterossexual. Por quê? Eu sinto atração pelo gênero oposto. Sim. Hoje eu sou um homem que gosta de mulheres. Então vamos... Voltando lá. Isso, não, mas é muito interessante esse adendo aí. É muito legal, porque eu não sabia disso. Vou falar o real pra você, não sabia disso. Eu achei que seria tratado como homossexual. Não tinha esse conhecimento, de verdade. Volta lá. Então, chegou minha puberdade ali, minha adolescência, eu era lido como mulher e eu passei a entender que eu gostava de mulheres. E eu tive que levar isso pra dentro de casa. Então, eu sofri preconceito quanto a isso. A ser uma mulher gostando de outra mulher, né? Quando eu era lido dessa forma. E a minha mãe não aceitou na época muito bem, a minha irmã... tinha um preconceito assim muito enraizado. A nossa construção social, ela traz um preconceito muito enraizado. Ainda mais uma menina, né? Que igual você falou, quer vestir com a roupinha bonitinha, né? Isso, já é imposta, né? Aquela feminilidade. Fazer uma maquiagem
Já impulso feminina, pra você. né? É uma menina, cabelão, né? Então, assim, Sim. a família leva um choque, né? Acredito que sim, né? Eu não consigo me colocar num lugar porque eu estava vivenciando aquilo, né? Então, a partir do momento que minha mãe soube, houve essa resistência. Da parte da minha irmã, houve muita também. E de imediato, assim, eu lembro que eu tentei não viver aquilo que eu gostaria. Eu tava com aproximadamente 17 anos e eu pensei assim, pô, vou viver o que é mais fácil, né? O que tem já pré-determinado pra mim, né? O que meus pais queriam que eu vivesse, que é se casar, ter uma família, ter filhos, enfim. E eu passei, ainda sendo lido como mulher, a tentar me relacionar novamente com homens. O que não deu nada certo. Nossa, gente do céu. E durou um curto período. Pouquíssimo tempo. Tipo, não é pra mim. Mas e você não... tentando agradar não agradar, né? Mas tentando... Na verdade... É isso. Você Eu tentando viver dentro da sociedade, e ser respeitado, né? Sim, tipo, não vivendo. sofrer nada, Não sofrer. né? Ah, eu não vou sofrer esse Tentando preconceito, eu não vou entrar nesse campo, então você... Tipo, né? não preciso disso, não tenho que passar por isso, não, deve ser coisa da minha cabeça. Ah, N tinha questões. essa dúvida. N assim, questões. pode ser coisa da minha cabeça? Isso, Sim, houve essa porque dúvida. pra mim teve, né? Pela construção social que eu tive. Sim. Por esse peso, né? Meus pais falavam assim... como que eu posso dizer, né? Na verdade, não é nem meus pais falavam, mas o que a sociedade sempre mostrou era um homem e uma mulher casando, tendo filhos, e era isso. Então, vida que fosse segue. diferente disso. O que fosse diferente disso, pra mim, já era ali visto como errado, né? Eu via como errado. Sim. Eu tive isso na minha cabeça, isso construiu na minha cabeça na minha infância. Então, eu via isso como errado. Eu não queria passar por isso. E aí eu lembro que eu tentei me relacionar novamente com homens e não deu certo. E aí eu falei, não é pra mim, não vai dar. Comecei a namorar uma mulher escondido. Nossa, gente. Outro choque. Outro choque. Outro choque, né? Já não Namorando, tava bom. Não aí... tava, já tava, né? Ai. Eu vou tentar aqui, ó, por baixo. E aí... A gente foi tentar, né? Escondido não dá certo. Não dá, não É dá. difícil, né? Não. Nossa. Não, e você pensar, né? Tem que fazer algo assim, escondido, né? Que hoje não nem, né, passaria pela sua cabeça, né? Assim, fala assim, sendo a pessoa que você é hoje, por que eu fiz escondido, né? Porque a gente acaba vendo na hoje, época, né? com a Na cabeça... época. na época. Porque hoje, com a cabeça que a gente tem hoje, com a informação... a gente vê como uma coisa natural e normal, né? 2 mulheres, 2 homens, hoje em Eu dia... penso dessa forma. Com certeza. A gente vê de uma forma natural. Eu acho que quando a gente tem a informação, quando a gente pesquisa, quando a gente se interessa em saber sobre determinado assunto, a gente sana dúvidas e preconceitos enraizados na gente que foram impostos por outras pessoas, né? Então a gente começa a ter a nossa percepção e a nossa decisão sobre as coisas, sobre como a gente vê o mundo e sobre como a gente quer viver aqui, né? Eu penso dessa forma. E aí eu lembro que eu comecei a namorar escondido uma mulher, e aí minha mãe descobriu. Bomba. E aí ela descobriu, acho que fazia uns 2 meses depois, assim. E Consegui esconder muito tempo, né? consegui. Consegui. E ela descobriu e eu falei que era aquilo e não tinha outro jeito. Que eu era daquela forma. E ela sentou comigo, conversou e ela não me deixou de castigo, né? A minha mãe, ela tinha esse hábito, só. de... filho fez uma coisa errada, castigo. Né? Então, a gente era punido de alguma forma pra gente reconhecer o nosso erro. Né? E ela não me deixou de castigo. E aí eu comecei assim na minha cabeça, não é errado. A minha mãe não me deixou de castigo. E aí ela, pediu pra eu ter paciência, né? Pra ela ir lidando com aquilo, né? E eu continuei namorando aquela moça na época. E anos se passaram, tive outros relacionamentos com mulheres e apenas mulheres, né? e já foi, já me encontrei, Já né? se encontrou. Já
já tinha sido aceito, né? Por você de certa mesmo forma, também, né? dentro de casa e por mim, já estava aceitando aquilo, né? Aquele sentimento, aquela atração. E em determinado momento, eu passo a ter conhecimento sobre as pessoas transexuais, as pessoas transgêneros. E aí eu começo a fazer parte de um grupo. Eu me sinto pertencente a um grupo. Né? Como que foi essa sua descoberta? Assim, você pesquisando, né? Você diz que pesquisa muito, né? Você pesquisando, você se encontrou e falou, é isso que eu me enquadro, é ali que eu estou. Você se sentia já. Você conheceu pessoas, você foi através de estudos, como é que foi essa sua descoberta? Pesquisas? Então, alguém te ajudou? Já tinha bastante acesso à internet, né? Na época, foi em torno de 2016. Eu comecei a ler bastante sobre o assunto. Teve um livro muito importante que faz parte da minha história, da minha trajetória, que é do João Nery, que chama Viagem Solitária, que ele conta a viagem dele. É um homem transexual, né? E eu tive conhecimento da história dele, eu tive conhecimento na internet de homens transexuais. E aí eu passei a me identificar com como eles se descreviam, como eles se sentiam. E aí eu falei pra mim, assim, faço parte desse grupo. E agora? Na hora que começou essa enxurrada de informação aqui na internet, num livro, eu falei... E você se identificando com aquilo, né? Cada vez mais, né? Pertencente a um grupo. Nossa, tô me encontrando. Né? Aquela sensação de estar se encontrando de verdade. Exatamente. Nesse momento que eu falei, tô ferrado. Então, tô me encontrando. Você se encontra, me encontrei, me ferrei. Aquele sentimento de estou no lugar certo e aquele sentimento de o que tem por vir ainda, né? Aquela sensação fazer, de... O que fazer. Pertencimento, né? Até o momento eu não me sentia pertencente a um grupo. Eu sabia que eu sentia atração por mulheres. Eu sabia que eu gostava de utilizar roupas que são caracterizadas como do gênero masculino. Então, eu sabia dessas coisas. Sabia que eu não me sentia à vontade com os meus seios. Sabe? Era uma fobia, assim, muito grande em me olhar no espelho, não se reconhecer. Exatamente, a não reconhecer aquela imagem. E aí, quando eu passei a ter conhecimento de mudanças que poderiam existir, né? Reposição hormonal, a virilização, a masculinização, né? Enquanto pessoa, eu poderia obter características para ser lido da forma como eu queria ser lido, da forma como eu me reconhecia. Eu busquei fazer terapia. Eu ia falar assim, o que você fez? Eu não sei nem perguntar. Gente, a terapia, né? A terapia é muito importante, né? Eu acho que pra tudo, todo mundo devia ir. Os que precisam, os que não precisam, os que acham que não precisam. O que acha que não precisa. Precisa também. E às vezes você precisa de terapia pra lidar com quem não fez terapia. E quem não fez terapia. Né? Porque então, vão pra terapia. A terapia salva, realmente, né? Vamos todos para a terapia. Vamos todos. Aquele famoso tem que estar com a terapia em dia. Porque tem hora que você recebe bombardeios, né? Não questão sexual, nada disso. Mas da vida mesmo, né? Que você fala, gente, como eu vou agir, né? Como eu vou reagir a isso, né? Os altos e baixos da vida, né? E de repente um amigo, ele não te dá, né? O caminho, né? Porque o terapeuta não vai falar o que você deve fazer, mas ele vai te mostrar um caminho que você não tá enxergando ali, né? Naquele momento. Eu penso assim, que a terapia pra mim, ela hoje é uma forma de eu escutar os meus pensamentos. Escutar os meus próprios pensamentos. Porque a gente pensa tanto, as pessoas dão conselhos pra gente, mas não é aquilo que a gente precisa se ouvir, né? Tem um cachorro aqui embaixo. Ô, gente, uau! Ele tá gemendo. Do Jonas. Tadinho. O que foi, bem? Acordaram ele. Tem cachorro, tem arapuá, cada dia é uma Cada coisa. dia é um. Tá tudo bem? Come o fio.
Então tá bom. Corta pro cachorro. Gente. Vamos continuar. Vai lá. Fazer um feat com o cachorro depois. Então, vai fazer alguma coisa. O Rogério faz. A terapia, aí você foi pra terapia, né? Aí eu fui Começou pra terapia. a Deixa fazer... eu só te perguntar uma coisa que eu acho muito interessante. Eu lembro que eu assisti uma novela e que tinha um homem trans e que ele se olhava no espelho e ele não se reconhecia na fase quando era lido como mulher ainda. Então, ele se olhava no espelho e sofria. E aí, na novela, a gente Ela chorava. sentia aquela colocava, sofrimento, amarrava porque o peito, se olhava ela colocava no faixa. espelho. E é isso mesmo. Você se olha no espelho, você não se enxerga. Você não se vê ali. Eu tenho que utilizar o termo que é a minha experiência pessoal. Muito me reconheci nas cenas da novela, quando passava o personagem. E cheguei assim a assistir com a minha mãe alguns episódios. Lembro também de estar em outra cidade trabalhando e minha mãe mandar áudio pra mim no celular falando sobre a novela, que tava passando uma parte da novela que o Ivan tava se olhando no espelho e ela falava rindo, sabe? Ela mandou um áudio rindo pra mim, porque era como eu olhava no espelho e mostrava pra ela e falava pra ela, né? Como eu não me reconhecia e o quanto aquilo machucava em mim. E ela falou rindo. Ela mandou um áudio contando esse episódio rindo. E eu levei isso pra terapia, né? Inclusive, porque eu falei, pô, ela tá achando engraçado, uma coisa que me dói tanto, né? E aí eu lembro que minha terapeuta, ela falou assim, a partir do momento que uma pessoa vivencia algo, ela está vendo algo que machucou nela e ela conta, ela consegue falar isso rindo, é porque ela aceitou, é porque ela superou aquilo, entendeu? Então, em momentos como aquele, eu comecei a entender e sentir que minha mãe estava aceitando aquilo. Leve, estava se tornando leve. Entendeu? Sim, você falou, isso que você falou, até vou puxar um gancho aqui, e é uma frase que eu queria te falar, e eu vou chorar. Não. Chora. Meu Deus Que... do céu, chora. Olha lá. Corta depois. Não corta. Não corta. Eu te contei uma situação minha, da minha vida, chorando, e você me ouviu. No momento que a gente se encontrou a primeira vez, né? Pra falar sobre o podcast. E tava passando eu ia até te mandar esse... E tinha uma pessoa falando o seguinte: quando uma pessoa conta algo pra você e ela chora, ouça, porque ainda dói. E você me ouviu de uma forma linda naquele dia. E eu queria te agradecer. Porque porque você me ouviu de uma forma assim que eu precisava ser ouvida e você me ouviu, né? E eu chorei naquele momento e você me ouviu. E eu precisava só disso, ser ouvida. E como você falou o contrário, né? Sua mãe sorriu, sua mãe riu. Por quê? Porque ela lidou melhor com aquilo naquele momento, estava sentindo paz. E eu naquele dia chorei porque eu estava sentindo angústia. E você fez comigo o que sua mãe fez com você, de forma contrária. Ela sentiu paz, né? Você me ouviu e eu chorei porque eu estava angustiada. Então, obrigada. Tá? Queria te agradecer. Você nem sabia, mas eu li essa frase, eu ia te mandar, perdi a postagem, mas ficou na minha mente. Eu falei, o dia que eu encontrar o Henrique, eu vou falar pra ele que eu chorei na frente dele porque eu precisava ser ouvida e ele me ouviu lindamente, né? Me ouviu e opinou e de uma forma incrível. Obrigada. Pô, quem vai chorar sou eu, né? Então, você tá vendo como é dinâmico o negócio? Não é uma coisa preparada, Mas né? Ai, meu Deus do céu. Não, exatamente. Não tá no script, né? É algo assim, tá bom. né? É algo que eu penso assim, né? Às vezes eu não consigo me abrir com algumas pessoas, com a maioria delas, na verdade. E eu falo, vou resolver na terapia. E é isso. Por quê? Eu vou resolver na terapia, eu vou conversar com alguém que vai me ouvir. Vai só me ouvir, entende? É só isso. Às vezes eu não quero um conselho ou uma forma, um manual, você tem que lidar dessa forma, você tem que agir assim, porque não é o que eu preciso naquele momento. Eu preciso só que me ouça, só desabafar. Então, se alguém disser alguma coisa pra você, escute. Só escute.
E se pedir a opinião, aí sim. Aí você coloca a sua opinião, né? Mas escute. Sabe? E você sabe fazer isso muito bem. Acredito que pela sua experiência, trajetória, por tudo que você está contando para nós, né, que aconteceu, então você tem essa empatia. E acho que cabe, né, essa palavra empatia com o próximo, sim, né, se colocar no lugar do outro e ouvir e respeitar, né, o que o outro está sentindo ali. Henrique, qual foi o momento decisivo que você falou assim, agora é a hora, é isso que eu quero? E como foi? Como foi para você essa transição? Eu acredito que deve ter tido muito trabalho de N partes, né? Como foi para você isso? Então, fui pra terapia em 2016. Terapia. Tava um pouco mais de 1 ano de formado na Polícia Militar. E eu tava fazendo a terapia. Fiz durante 1 ano com minha psicóloga falando pra mim, você precisa decidir se você vai buscar a sua felicidade, aceitar e mostrar pro mundo quem você é, ou se você vai viver da forma como você está vivendo, né? Que pra dentro da polícia eu tinha aquele visual, eu era uma mulher, né, policial militar, sendo lida dessa forma, e fora eu já conseguia partilhar com os meus amigos mais próximos e com a minha família a forma como eu me identificava, como eu queria ser reconhecido, como que eu queria ser tratado. Então eu tava assim, nessa transição desses 2 mundos ao mesmo tempo, né? No serviço eu era lido de uma forma e entre os meus amigos eu estava naquela adaptação para ser reconhecido como eu me sentia, né? E depois de 1 ano de terapia, mais ou menos, eu lembro que foi um dia, assim, atípico, eu não tinha me preparado, não tinha pensado em nada. Eu vi o meu comandante andando no quartel e eu ficava laranjeiro, né? Ficava aquartelado, dormia no quartel, tava morando longe da cidade que minha mãe morava. E ele tava passando, assim, eu passei pela cozinha, pedi pra falar com ele. Aí ele me deu atenção e diretamente eu falei assim, eu preciso passar pelo psicólogo da PM. E aí ele olhou pra mim e falou, não, a gente vai ajeitar isso aí. Não perguntou detalhes, não perguntou nada. E essa semana que se seguiu, ele fez o corre, né, pra que eu fosse visitar o psicólogo da PM, passar pelo psicólogo no batalhão. E passei pelo psicólogo da PM. É uma coisa que, assim, eu não sabia o caminho que eu ia seguir, os passos que eu tinha que dar. Eu sabia que tinha chegado o meu momento e o que me restringia muito era o medo que eu tinha de como a instituição ia aceitar ou ouvir o que eu tinha para dizer, saber que era uma questão diferente. E eu passei a entender que eu era o primeiro a estar fazendo aquilo, que não tinha um método, não tinha nada. E eu, cara, vou dar um primeiro passo. Passei pelo psicólogo da PM. Aí ele me colocou pra fazer um teste lá. Fiz um teste. Aí ele perguntou... Ele falou assim pra mim que no meu teste tinha dado umas características meio que eu andava triste, melancólico... E perguntou por que eu tinha sido mandado ali, né, passar com ele. E aí eu falei assim, não me mandaram, eu pedi pra vir. E ele olhou pra mim assim, eu tava sentado, ele em pé, e ele falou assim, por que você pediu pra vir, né? E eu falei, porque eu sou um homem trans e eu queria saber se isso é motivo de ser expulso ou ser excluído da instituição. Aí ele olhou pra mim. Aí ele falou assim, eu acho que não. Aí eu fiquei assim... Tipo, eu acho que não. Tipo, você entendeu? Por quê? Mas você era o primeiro pra mas ele assim, também. Mas ele tava tipo, eu acho que não. Tipo, parece super natural pra mim, entendeu? Foi essa a reação que ele transpôs ali pra mim. Aí ele pediu pra eu sair da sala, aí ele ligou lá pra São Paulo, né? Que é onde fica a central do atendimento psicossocial da polícia. Que é onde ele obteria, assim, a maior informação e a mais
nova, né? A novidade que tivesse a respeito. E aí ele me orientou que eu tinha que fazer um documento solicitando para o meu comandante, na época, o que eu deveria fazer, né? Os passos que eu deveria tomar para dar início a esse tratamento hormonal, essa reposição hormonal dentro da instituição, essa transição. O que faltava antes de eu assumir, né? Antes de eu levar isso? Faltava, eu acho que um pouco de... Eu vou usar essa palavra, coragem, porque eu tinha muito medo de como as pessoas iriam reagir. Eu era um funcionário público, eu tinha estabilidade financeira, eu fazia o que eu gostava, eu estava na profissão que eu queria, tá? Então, tudo pesava muito, né? Como que as pessoas iam reagir, toda essa carga. E no momento em que eu me livrei dessa carga, que eu falei assim, vou ser isso, vou mostrar para o mundo isso, é quem eu sou, quem eu quero, como eu quero ser visto, foi o meu pontapé. E a instituição, eu vejo ela, toda a visão que eu tive, né, por estar dentro da instituição, vivenciando essa transição dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela é legalista. Se existe uma lei, ela faz cumprir as leis. Sim. Então, eu levei para a instituição que existia lei de tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis dentro das instituições públicas. Levei que já existia retificação de nome e gênero, enfim, todas essas questões. E a polícia trabalhou com aquilo e me deu mais. Ela olhou o artigo 5º da Constituição e todos são iguais perante as leis e me deu o amparato que eu precisava eu acho que me deu confiança, entendeu? Tipo assim, você pode ser quem você quiser aqui porque a lei diz que você pode ser essa pessoa. Essa questão legal, né? Que a preocupação Exatamente. mandar embora. Não vai te mandar embora. Não. Vamos te acolher. Não vai. E aí eu lembro de fazer um documento solicitando instrução, solicitando o uso do nome social, porque o tratamento ele é mediante a sua solicitação, então você tem que solicitar como você quer ser tratado, como você quer ser reconhecido. Como você é tratado lá? Qual que é o seu nome? Hoje eu sou ainda soldado, né? PM Henrique. Henrique. Eu solicitei o uso do nome social na farda, na época, porque eu não tinha feito a retificação de nome e gênero, e eles autorizaram, eles mandaram um documento assim, bem extenso, várias folhas, autorizando o uso do nome social, que eu devia ser tratado da forma masculina. Eles determinaram que fosse regularizado um alojamento de forma apartada para mim, enquanto eu passava por essa transição, até que eu me sentisse à vontade. Estava frisado assim, né, no documento, para que não houvesse nenhum constrangimento, né? Nem da minha parte, nem da parte, vamos falar do alojamento das mulheres ou do alojamento dos homens. Sim. Eu estava tipo passando por uma transição. E aí, onde que eu ia me sentir mais à vontade, né? E as pessoas, né? Exatamente. Então, a polícia ela me deu isso, ela proporcionou isso pra mim. Uma coisa que eu não tinha solicitado, que eu não tinha sequer pensado. Não tinha nem pensado na época. Nessa questão, né? Eu só sabia que eu queria ser tratado como Henrique e no masculino. Então, a polícia foi lá e falou assim, não, ó, você pode... um caminho, né? Isso. Assim, foi você bom pode que tudo te isso. guiou, né? Assim, legalmente também, né? Você viu que você tinha direito, né? De ser chamado como você quisesse, né? Então, essa questão de separação, muito interessante, muito boa essa colocação, porque né, essa questão de banheiro, né? Essa questão toda, né? Que gera várias polêmicas. Então, eles terem pensado nisso... foi um tratamento humanizado também, Sim, né? Humanizado, né? Porque certeza. Eles te acolheram, falaram, vamos aqui, então. Eu me senti acolhido. Me senti acolhido durante a minha transição. Por você contar, eu acredito que... Eu me senti. A única coisa assim que eu ressalto, né? Inclusive em participações antigas que eu vim na mídia e falei, é que demorou muito tempo.
Então, as minhas solicitações demoraram muito tempo. Hoje eu falo assim, né? Parece que foi... mandei hoje um documento aqui, amanhã já tudo do jeito lindo, maravilhoso. Mas não. é porque eles também não conheciam isso, né? Você Exatamente. foi o primeiro. Exatamente. Eles tiveram que pesquisar, né? Provavelmente, né? Se informar sobre as leis. Então, Kelly, eles tiveram, assim, que readaptar o sistema operacional ali para ter uma página... para ter um título, um item lá, como nome social, para ser inserido, para não inutilizar o campo, o meu registro que existia. Eles não podiam simplesmente criar outra pessoa depois da retificação, né? Eles tinham que atrelar tudo que estava ali enquanto Emanuele, eles tinham que atrelar ao Emanuel Henrique. Então, Isso. o sistema tinha que trabalhar dessa forma. Né? Imaginar o trabalho que eu dei pra eles, né? Não, que bom. Não, que mas bom. que Você ótimo. puxou uma... Você abriu, né? Abriu uma porta um leque, porque uma oportunidade. E outra, eles estão agora pautados com a documentação, com lei, com tudo. Quando outras pessoas se sentirem na sua posição, quiserem fazer o mesmo, ele já tá vai ser muito mais rápido a resposta, né? Vai ser muito mais rápido o caminho. Já é. Isso que eu ia falar, já é. Você conhece que... novos casos, novos procedimentos, como o seu, ou você não tem? Sim. Depois que a minha entrevista foi ao ar em 2019, se não me engano, houve outras pessoas que me procuraram, que se identificavam da mesma forma, né? Homens transexuais. E também mulheres transexuais. E não só no estado de São Paulo, o que foi muito legal, né? Legal. Foi muito legal. Então, passou assim... para outros estados. Passou para outros estados, legal. né? Foi uma repercussão, assim, muito grande. E é muito bacana isso, porque o documento que eu fiz ali foi base para outras pessoas fazerem, entendeu? Você entendeu a sua posição, sua colocação? Talvez dos próximos não demore muito. Não, e a sua... Não, e foi muito legal isso, porque... Que nem... Beleza, tudo ali tinha sido atendido, minha retificação, aí eu retifiquei nome, gênero, enfim, fiz todo esse corre. E aí eu lembro de uma mulher trans na polícia aqui, eu vou até citar ela, Cabo Helena. Ela mandou mensagem pra mim, perguntando o que eu tinha feito, né? E eu falei o caminho pra ela, e quando ela mandou a documentação, tão logo saiu a retificação dela no sistema, e ela mandou foto assim, né? De como tinha ficado, eu fiquei muito feliz, cara. Nossa, então. Muito feliz, porque tudo aquilo que eu sofri, aquela angústia em vai dar certo, não vai, embora, não em qual posso, momento... né? Outras pessoas não precisaram passar, abriu o caminho. Abriu o caminho. Você entendeu por que a sua história é inspiradora? Entendeu por que você tá aqui hoje? É por isso. É porque é uma história muito inspiradora, né? É uma história de coragem, né? De persistência. Porque Cara, eu acho uma história assim... tudo você colocar. Persistência, coragem pra... Desculpa. Mas assim, você é muito corajoso. Muita coragem. Você foi pra cima, fez. Porque tem a questão que você falou, em casa, socialmente, né? Com os amigos, com a família, beleza, ok. Essas pessoas te amam e vão te acolher e vão te aceitar, né? E ok. Mas e no emprego, né? E na empresa, não só por ser polícia, mas em qualquer lugar, né? Em qualquer empresa, né? Você passar por isso. Então, assim, por isso que você tá aqui hoje, né? Porque é uma história. É uma história inspiradora, muito inspiradora. Muito, inclusive, quando eu ouvi, eu não conhecia a sua história, foi a Suviene que me falou. E eu fui no seu Instagram e pesquisei e vi, né, a questão da sua transição, suas postagens. Eu falei, gente, eu não acredito que tem essa pessoa em Olímpia. E eu não conheço, eu preciso conhecer, porque é uma história incrível, de verdade. Eu agradeço muito. Eu escuto, assim, esse reconhecimento e eu posso dizer, assim, talvez uma admiração, né? Admiração. E pra mim, quando eu olho, assim, uma coisa que eu gosto de frisar, né? Que eu fui o primeiro, mas ninguém quer ser o primeiro, né? Não. Hoje eu não sou o único, o que me dá muita esperança, né? E tá aqui hoje, essa oportunidade que vocês me deram pra falar mais uma vez sobre a minha história, sobre a minha trajetória,
vai trazer a outras pessoas como eu, a pessoas que se identificam da forma como eu me identifico, a olhar pra mim e falar assim, pô, se ele pode, eu posso. Sim, né? sim. A visibilidade, ela gera isso, oportunidade. Sim. A gente tem mais coragem pra seguir alguns sonhos, algumas transições que a gente precisa passar quando a gente vê alguém alcançando aquilo. Né? Parece mais palpável, mais real. Mais real, isso. E o caminho, né? Você viu o caminho mais traçado. Né? Isso. O caminho mais tipo assim, é possível. Alguém passou por aqui. Tem, tem umas pegadas aqui. Alguém passou por aqui. Já tem um caminhozinho sim, ali, sim. Na hora que nós vimos, a Silvia me falou, eu falei, gente, nós temos. Ela falou, temos. Não foi uma tarefa fácil, né? A gente teve... demorou um pouco, mas não demorou tanto, assim, também. Não, por nós também, né? Por nós também. Porque a gente também precisava estudar sobre, né? Para chegar até aqui, a gente precisou ler sobre, porque é algo novo, né? Para muita gente, sim, né? Para as pessoas mais jovens, talvez não, mas a gente tá numa faixa ali, né? Eu já sou, né? Né? E, então, assim, é novo, né? Então, assim, a gente precisou estudar, ler, se informar e ter a certeza que a gente não ia cometer nenhuma gafe, né? Absurda aqui, nem ofender ninguém. Mas né? que então, assim, foi na hora certa. Foi legal, assim, vocês se prepararam. Pela nossa primeira conversa, né? Eu já sei, já tenho uma ideia. Hoje é o nosso segundo encontro e hoje tá saindo... Spoiler. Spoiler. Segundo encontro. Quem Nosso sabe segundo a gente encontro. cria um programa. Conversa com o Henrique. Conversas com o Henrique. Mas assim, é muito legal quando a pessoa ela se prepara pra ser ela mesma, mas de forma cautelosa. No sentido de... Como eu posso falar isso de uma maneira que não vá soar ofensiva, mas eu quero saber sobre aquilo, né? A gente quer saber. A gente tem um monte de curiosidade. Mas a gente precisa realmente ter esse cuidado com o próximo, porque é um ser humano que tá, né, aqui. A gente precisa ter esse cuidado com o próximo. Toda situação, né? Se tivesse, esse cuidado com todos ao redor, eu acho que o mundo seria muito diferente, né? Se você tivesse a empatia de não se colocar mesmo no lugar do outro com qualquer coisa. Não é questão só do trans, né? Não é essa questão. A questão do dia a dia, da vida. Como ser humano. Ser humano. Se colocar no lugar. O que eu posso fazer pra não ferir a outra pessoa? Às vezes não machucar a outra pessoa. A gente vê, assim, uma postagem, comentários, assim, ofensivos, né? Eu falo, gente, como a pessoa teve coragem de comentar isso, né? Na foto de alguém, né? Então, assim, a empatia, a gente precisa trabalhar isso em nós também. Porque às vezes eu sou uma pessoa explosiva, né? Eu já vou... Às vezes eu vejo uma coisa, eu vou escrever, eu falo, não posso escrever assim. Eu preciso escrever de outra forma o que eu quero dizer. Não tá errado o que eu quero dizer, mas se eu escrever dessa forma, vai soar pra outra pessoa como uma ofensa. Né? Então foi isso que a gente... Você se preocupa. Sim, me preocupo muito. E não ofender. Muito. Eu tenho muito isso comigo também. Em várias páginas, em lugares assim da internet, o pessoal se expõe, fala da maneira como eles querem falar, se comunicam daquela forma sem se preocupar se tem alguém do outro lado da tela ou não. E eu passei por vários episódios a respeito disso na internet, de várias postagens que saíram em períodos diferentes. E eu sempre procuro ler e reler e reler e reler aquilo que eu vou escrever, porque eu não quero ser como aquela pessoa que me fere, mas eu quero dizer àquela pessoa que se ela tem algo a dizer, que ela fale de uma forma mais respeitosa, mais sábia, né, com mais empatia, porque aqui tem uma pessoa, um ser humano, que vai respeitá-la como tal. Né? E quando a gente lê, né, as pessoas tem gente que não pensa, né? Você é um ser humano, você tá lendo uma coisa, te machuca, cria eu acho gatilhos, eu vejo né? um pouco essa questão da internet quando a pessoa está longe. Geralmente esses comentários, até com nós, artistas, com né? nós também. Os comentários, assim, de pessoas que vêm machucar, vêm pra machucar, não vêm pra construir nada. Não é uma crítica construtiva, as pessoas pra machucar.
são pessoas que elas não estão muito próximas a nós. Não estão aqui do nosso lado, né? Porque eu posso falar com você, eu posso, tipo, né? A gente briga sempre, mas... Tem uma liberdade. Eu tenho uma liberdade. Porque eu sei que ela vai me escutar, e eu vou escutar ela, e se ela não gostar do que eu falei, ela vai virar e falar assim, porra, Suvi, né? Desculpa. Desculpa. Mas não é, porque assim, ó, vocês têm intimidade entre vocês. Sim. Tem uma liberdade. Vocês sabem respeitar, vocês já sabem qual o limite uma da outra. Quando a pessoa tá lá na internet falando, ela não tem noção. A questão é essa, ela não tem noção. Ela não se coloca no lugar do outro, ela não conhece a outra pessoa, ela não está nem aí. Não está nem aí. Você passou por isso, então? Eu passei por isso. Passei na internet, você... Até recentemente. De vez em quando, algumas páginas postam fotos, imagens de reportagens que eu já fiz, trazem isso, né? E tem muita ofensa, tem muita gente... Nossa, que horror. Que é ridículo isso. Tem preconceito contra eu ser policial militar, e tem preconceito contra eu ser homem transexual, e tem preconceito contra ser os dois. Né? Que, tipo, eu não posso ocupar esse lugar. Ah, você não pode. Entendeu? Você não pode ser um homem trans. Ah, mas a polícia... E Eu ser acho que policial as pessoas, militar. elas têm preconceito Mas a polícia com falou que eu posso, então... Mas a polícia falou que você pode, meu bem. Você pode, né? Aí que tá. A lei está ao meu lado. Olha como eu sou grossa. Mas a polícia falou que eu posso. Exatamente. Entendeu? É isso. Então, mas é aí que tá. A gente precisa entender que a gente precisa ver se é direito nosso falar aquilo pro próximo, né? É meu direito? A pessoa tá pedindo opinião. Tá uma reportagem sobre você. Eu achei legal, eu gostei, ou eu não acho... É meu direito falar? É meu direito? É do seu direito não concordar, não estar de acordo, mas não é do seu direito ofender o outro. Não posso. Né? Entendeu? Então... E isso é interessante, assim, e você consegue hoje, assim, filtrar, não só a internet, mas, assim, se tiver pessoalmente alguma coisa do tipo, você consegue filtrar essas falas. Eu consigo me impor. Me impor muito. Outra coisa, né? Vamos voltar à terapia de novo, né? Sim, importante. A minha psicóloga falou uma vez pra mim que eu sou uma pessoa que espera respeito do outro, porque... Eu estou aqui respeitando você, eu estou te tratando com respeito. E ela falou assim, que para eu ter respeito, eu vou ter que exigir respeito. Exigir respeito, é isso. Pro lugar que eu estou, para como eu me apresento, enfim. Porque eu faço questão de falar, eu sou um homem trans. Sim. Eu levanto essa bandeira mesmo. Eu sou isso. Eu não quero ser comparado a um homem cisgênero, eu sou diferente. Eu sou isso, é a minha particularidade. E eu quero ser respeitado porque eu sou, por como eu sou. E eu vou ter que exigir isso, porque muitos não vão me respeitar por ser quem eu sou. Então você acaba se fechando um pouco mais, de repente? Ou o que você acha que é uma forma de você impor esse respeito? É você não dar certa liberdade para as pessoas falarem? É não dar liberdade mesmo, realmente. Você começa a filtrar a linha de pessoas que se aproximam de você e como você vai tratar essas pessoas. E quando alguém que tá no seu círculo de amizade ali fala alguma coisa que você não gosta, você fala pra ela. Sim. Não gostei. É isso que eu acho, assim, da amizade que eu estava falando, né? A gente briga, a gente ranheta uma com a outra, mas a gente sempre tá ali, ó. Sempre nos posicionando, nos ajudando e tentando evoluir, né? E tentando evoluir, inclusive, a nossa amizade. Então, o que eu penso dessas pessoas super preconceituosas que ainda existem, né? Que a gente não tem nem onde pôr, né? Essas pessoas. Não tem. Não tem onde catar. A pessoa fala assim, vai pra lá. Vai, querida, vai. É porque, assim, eles têm preconceito hoje com tudo. A internet virou uma terra de ninguém. Coloca tudo ali, é tudo preconceito, é tudo... E assim, de N fatores. Colocou na internet 50 mil pessoas reclamando daquilo que você coloca por nada. Então, assim, né? mimimi. A pessoa ela não tem o que fazer, eu não sei. Eu acho que ela não tem o que fazer a gente casa se expõe. dela. Hoje em dia a gente expõe nossa história, né? Aí você coloca uma coisa ali e a pessoa vai criticar porque ela quer criticar. Só que também tem o seguinte, né? A partir do momento que você tomou esse posicionamento, eu sou assim e eu quero ser respeitado assim,
você também, se você posta coisas da sua vida, se você expõe, você também se blinda um pouco. Igual a gente aqui no nosso trabalho, que a gente decidiu fazer esse podcast. Eu me blindo. Tem comentários negativos, aí eu pego e falo, não sei, foda-se. Porque, eu uso assim, essa palavra aí, entendeu? A gente, como nós começamos faz pouco tempo, dificilmente você vai ver numa postagem nossa alguém alfinetando nós, né? Geralmente o pessoal vem no direct. E eles vêm... né? Mas eles vêm criticando. Críticas construtivas. Críticas sem fundamentos. Críticas que às vezes eu não levo pra nós. Críticas de pessoas que são importantes pra vocês? Não. Que são conhecidas pra vocês? Pra mim, não. São. Eu acho que assim, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o que eu acredito, o que eu penso, o que eu vejo desse podcast aqui hoje. A gente se encontrou durante um dia da semana, em um determinado momento. Vocês se doaram do tempo de vocês e eu, como convidado, me doei do meu tempo. Vocês provavelmente chegaram aqui hoje pra gente fazer esse segundo encontro e gravar essa entrevista horas antes de eu chegar. Porque vocês prepararam todo um cenário, tem gente por trás das câmeras aí ajudando vocês. E vocês se preocuparam, eu tenho certeza, nos mínimos detalhes. Vocês se prepararam em pesquisar as palavras que vocês poderiam usar, em perguntar pra mim como vocês deveriam se portar em determinadas situações, em determinados assuntos. Vocês tiveram essa preocupação se isso iria me machucar ou não, eu como convidado. Vocês estão trazendo todo esse conteúdo que vocês trazem de uma maneira a olhar pro convidado que tá aqui sentado como uma pessoa, como um humano, como vocês, entendeu? E a gente criou essa intimidade naquele primeiro dia, naquela primeira conversa, onde a gente sentou numa salinha e conversamos abertamente e se abrimos e falamos o que a gente queria falar naquele momento. E hoje a gente tá aqui pautando em cima de um tema específico e falando sobre um conteúdo específico, mas a gente já criou um vínculo de respeito e uma amizade também. Sim. Que vai muito além. Que vai além. Que as pessoas que estão ali por trás das telas de computadores e celulares não vão ver isso. Não vão ver tudo que vocês dispuseram para estar aqui hoje. Né? Só vai ver, por exemplo, se a gente faz algo, né? Tem uma atitude, né? Gaguejou, se mexeu no cabelo, se tossiu, se coçou a perna. Aqui pra não mexer no cabelo. Então é isso, né? É isso. E a questão que a gente se blindar por isso. Por quê? Porque o que você falou, essa pessoa que te criticou é construtivo? Como que é uma crítica construtiva? Eu posso mudar aquilo ali em pouco tempo? Né? Eu falo assim pra você, nossa, essa roupa não tá legal. Eu posso trocar de roupa em meia hora. Então, quer dizer, construiu algo. Foi bom pra mim. Pentei o cabelo um pouco mais assim que vai dar certo. Beleza, agora você tá muito acima do seu peso. Nossa, que gorda. Não tem como eu mudar em meia hora. Não tem como mudar. Mas entendeu? talvez você não precisa mudar. Talvez você não queira mudar, entendeu? Que não tá construindo. O outro não tem que te mudar. O outro tem que respeitar você como você é. Essa é a questão. Esse é o X da questão. Entendeu? Que nem eu quero viver como Henrique. Eu quero me vestir assim. Eu quero me sentar assim. Pô, largado ou não. Quero tomar uma. Eu quero tomar uma. Eu falei, vamos tomar uma enquanto a gente faz o podcast. A gente ia falar isso. E vocês hoje. toparam. Topamos. Cara, Sim. então assim, vamos ser quem a gente é. Fulano não gosta de mim, ciclano não gosta de mim. Beleza, eles estão inserindo, acrescentando alguma coisa na nossa vida? Entendeu? Não. Eu acho que assim, vamos voltar para um assunto assim bem delicado. Eu tive o apoio da minha família e tive o apoio dos meus amigos. Mas tem muitas pessoas trans que não têm esse apoio. Não tem. Que Não tem. se encontram em estado de vulnerabilidade, que acabam indo pra rua, que acabam tendo que se sustentar das maiores, diversas maneiras possíveis. Que se eu olhar assim e falar, mano, eu sei que eu não gosto de utilizar essa palavra porque eu venho de uma família muito humilde e eu sei o que eu passei dentro de casa, eu sei o que eu passei com os meus irmãos, com a minha mãe, com a minha família, mas eu estou num lugar privilegiado hoje. Eu sou um concursado. Sim. Né?
Hoje eu estou num lugar. E hoje, também não gosto de utilizar essa palavra, mas preciso utilizar essa palavra, porque eu me encontro numa posição de homem passável. Ninguém vai questionar se eu sou um homem transexual ou se eu sou um homem cisgênero, se eu não falar. Ninguém que me conhece hoje, me vê passando na rua, vai olhar e vai pensar o que eu tenho no meio das pernas. Não. Entendeu? Não. Então, são N coisas e situações que eu preciso olhar e ver que tem pessoas passando por isso, entendeu? Não é, tipo assim, esquecer dos outros, mas entender que hoje eu me encontro nesse lugar dessa forma. E você lutou por isso também, né? A gente não pode esquecer que, Da sua luta, né? que você teve um ato de coragem, né? Teve a percepção que você precisava de ajuda psicológica, né? Uma terapia. Então, assim, você foi passando por etapas, né? Que você se permitiu passar também. Então, para as pessoas, fica isso, né? Lute. Né? Lute pelo que você quer. Você quer Com mesmo certeza. aquilo, não só a questão, né, de ser trans, mas é aquilo que você quer, lute pelo que você quer. Não desiste, né? Não vamos lá. É difícil. Foi o primeiro, é muito difícil. Mas se você não tivesse sido o primeiro, talvez não tivesse mais ninguém que tivesse feito isso. Esse caminho poderia estar fechado até hoje. Sim. Não é verdade? Então, assim, sempre a gente usa o podcast para falar dessa questão. As pessoas que vieram aqui, todas elas têm essa história da persistência, né? De insistir naquilo, de acreditar em si, né? De lutar pela sua própria causa, né? E de ter sucesso, de certa forma, na sua própria causa. Então, assim, é lutar, né? É não desistir. luta, Com certeza. Né? É olhar para aquilo e falar, não, eu vou. A gente é muito assim, né? Sim. A Aí gente tem é hora muito que... assim. A gente né? luta bastante pelo que a gente quer. Tem hora que você fala, não, vai, vamos desistir, vai, não. Tem certas coisas, Não, né? tem dias que você tá, né? Eu acho que é natural. Tem dias que você tá na merda. E você Todo fala. mundo, eu acho. Sim. Calma. Eu sempre falo. Calma. Calma. O Rogério vem com... O Rogério, Calma. conversar com o Rogério é maravilhoso, Calma. porque você Rogério fala, é zen. fala, ele fala, calma. Super Ele zen. é super Eu já sou zen. assim. Vamos ser amigos, Rogério. Ele Vamos é ser amigos, super Eu vou Rogério. zen. junto. Não, eu vou o junto. Rogério eu sou dessas assim. tá pegando fogo O o Rogério, negócio. Ele calma, olha, calma. Você não tem mais nada pra me falar que não. Eu sou aquela calma. que eu vou junto. Calma. É ali que a gente tem que ir, então É vamos. lá. Vamos. Então, assim, você precisa de uma pessoa que coloca fogo, a outra que põe calma, né? Outra que né? É sempre bom ter sempre né? bom. Pessoas que Com vão certeza. agregando ali, né? Eu tava lavando a calçada hoje, assim, né? Aí eu comecei a pensar, tipo, sobre a profissão, né? Por que eu escolhi ser policial militar? E aí eu sempre utilizo muito, né? Que meu primo é agente penitenciário no Paraná, que eu prestei pra agente, depois eu prestei pra PM. E aí eu passei, saiu o resultado primeiro, fui ser polícia. Mas eu sempre tive na minha cabeça esse negócio de querer proteger as pessoas. Então, é muito instintivo isso, na verdade. Porque eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha. E eu sempre quis proteger eles. Então, se eu olhar pro meu passado enquanto criança, eu entrei cedo no karatê. E eu já era, acho que, maior que a minha irmã, que é mais velha, e que o meu irmão, que é mais novo. E eu comprava a briga deles. Eu sempre comprei a briga deles. Eu não entrava em briga. Não. Mas eu entrava pra defender eles. Entendeu? Então, às vezes eu penso assim, cara, no fundo, é a minha vocação. Sim. Sim. Não foi, assim, pensando na infância que eu entrei na polícia, mas é a minha vocação. Porque eu quero proteger as pessoas. Entendeu? Então, acho que é isso. É isso o que a gente ia até perguntar, né? Se você sempre quis ser policial, né? Se é desde a sua infância, desde que você se conhece por gente, você falou, eu quero ser policial. A gente ia fazer essa pergunta, então acredito que é essa a sua resposta. Já foi. feita, tá respondida. Você? E a minha situação é parecida com a sua. Eu sempre quis ajudar pessoas. Não proteger, mas ajudar. E eu quis ser comissária por quê?
Eu queria ajudar as pessoas, a salvar pessoas, pessoas não... ajudar as pessoas a serem conduzidas num voo. E também pela questão do glamour. Eu sempre fui muito ligada à estética. Gente, eu sou a louca da estética. Eu sempre, desde criancinha. Ela chama a minha atenção. Chama atenção. Eu sempre ela chega na loja e fala assim, é assim que você vem trabalhar? Sex shortinho de academia, você vem trabalhando? O que é isso, gente? Não que eu acho que você tem um estilo seu estilo e tal. Eu não vou exigir que ela use... eu concordo com ela também. Que ela foi ver um vestidinho outro dia, uma namorada dela falou assim, mas você vai se vestir de Kelly agora? Eu sou uma mulambenta. O que tá aqui, tipo assim, não. tá fácil, tá, então bota. Você entendeu? E eu sempre fui muito preocupada, não pros outros, pra mim, entendeu? Para mim, eu gosto de me sentir bem. Né, assim, e então ela é assim, chique, né? não ser chique, mas assim, aí na verdade é a personalidade que ela tem. Ela gosta de se vestir de uma maneira mais elegante, mais que vai deixar ela mais empoderada. É dela. Sim, é igual a fazer a mão. Eu faço a mão semanalmente. Eu não consigo. Algo que eu sempre gostei. Então, o comissário juntava isso, a questão estética, a questão de beleza, né, de estar voltado, e também de ajudar pessoas, né, de passar segurança para as pessoas naquele momento, né, de voo, mas não deu certo. E viajar, conhecer lugares. Mas por quê? Eu não aceito ordens, e aí eu era muito ordenada, e aí eu não consegui ficar, né, eu fiquei 1 ano só. Mas foi, assim, muito bom, assim, esse período, porque eu era jovem, e aí eu te ajudou muito também, me ajudou, assim, a entender também que não era aquilo que eu queria pra mim. Porque se eu tivesse esperado muito, aí não dá. Eu penso diferente. Eu penso que naquela época era o que você queria. Era. Eu falo assim, porque eu falo que era um sonho que se tornou realidade, e quando se torna realidade, acaba, entendeu? Não sei, não necessariamente. É que a gente é munido... O que motiva a gente são sonhos. São sonhos. A gente sonha e a gente quer alcançar. E quando a gente alcança, parece que acabou a felicidade. Só que a gente não viveu a felicidade durante o processo. Isso. A gente tem muito disso, né? Isso, foi isso. Mais ou menos isso que aconteceu comigo. A gente tava assim dentro. Entendeu o que aconteceu comigo? Tipo, é glamouroso, é lindo e tal, mas existe a outra história, que todos os dias você acordar às 5 horas da manhã e passar um batonzão vermelho, que você tinha que andar com batom e esmalte vermelho. Um batonzão vermelho, cor da asa da TAM, que era na época, no salto. Aquilo ali, né? Aquilo ali ia te consumindo também. Você, todos os dias, você é obrigada a isso, né? Sempre... E a sorrir enquanto você tá vendo que tá tudo errado lá atrás, né? O avião tá caindo. Isso, não só isso, mas várias situações. Então aí eu fui falando assim, e outra, é glamuroso, mas assim, você pega vômito da pessoa, você serve a pessoa o tempo todo, você limpa banheiro, você tira o lixo do banheiro, você é um empregado de luxo, entendeu? Porque você tá no salto, maquiado. Então eu comecei a pensar, né? Posso falar? Você pode cortar qualquer coisa. Não, eu... É um garçom nas alturas. Empregado, pra mim... Naquele momento, assim, eu realizei, entendeu? Foi muito difícil. Vocês não têm noção do grau de dificuldade. Eu tenho uma amiga que tentou. Tá? Eu me formei... Eu sei que tem restrições, tipo assim, que até pouco tempo os homens, por exemplo, não podiam usar barba. Sim. Eu tive que emagrecer 13 quilos em um mês. Quando marcou minha entrevista... Eu tive que... Eu fui na pré porque eu fiz o curso na TAM mesmo. A TAM tinha uma escola de formação de comissários. Então, para mim, foi mais tranquilo, porque eles já entrevistavam aquelas pessoas que faziam o curso primeiro lá. Depois, eles entrevistavam os de fora. Então, quando eu fui na pré, ela falou... Peso tá errado, 13 quilos a menos. Eu era bem mais magra que eu tô hoje, lógico, óbvio, com 19 anos, né? 13 quilos a menos. Eu fiquei aqui em Olímpia, eu andava em volta da casa da minha mãe. No sol do meio-dia, eu emagreci 13 quilos em um mês. A prova da aviação, do Departamento de Aviação Civil. Dificílima. Sobre meteorologia, mecânica de avião. Não é coisa simples. Pra piloto, meu irmão então, pior ainda. Então, assim, eu passei por tudo isso. Hoje eu penso assim, às vezes, eu falo assim, eu fui fraca, de repente, né? Poderia ter tentado um pouco mais. Mas isso era seu sonho de infância? Era. A professora perguntava, o que você quer ser? Comissária. No primeiro ano. Gente, deixa eu contar uma história engraçada pra vocês.
Conte. O meu sonho de criança. Deixa eu só perguntar. Tem uma limitação do tempo que vocês... deu 1 hora e pouco. Não, é que... Nós já Tudo fizemos liberado. 3 horas e meia. Então a gente tá A bem. Adriele, 3 horas e meia e foi sucesso, tá? Então a gente O tá meu bem. sonho de infância, quando Tá meus rolando. pais me perguntavam o que eu quero ser quando criança, eu falava que eu queria ser motorista de trem. Ai, tá cara. Sério? Juro, Ei, mas você- motorista de trem não faz maquinista. nada, né? Cara, Porque não, o mas trem- assim, vocês não O trem anda entendem. Na sozinho, época, para sozinho. Põe mas um tudo- trem. Que eu era Depois você vai com um criança. Que eu era criança. Não, você deixa eu explicar que vocês vão entender. Quando eu era criança, tinha muito aqueles trenzinho vermelho. E que também tinha a passeata da Coca-Cola. Então eu me Tá via fazendo merchan. dirigindo o Trem. caminhão da Um Coca-Cola. monte de luz, um monte de luz. Caminhoneira, Cara, então. É caminhoneira. Não, motorista de trem. Trem Já coloca a buzina. Tô ligado, né? Motorista de trem, Já, caminhoneira. caminhoneira. Mas tem tudo a ver. Gente, Mas, às hein? vezes se eu tivesse seguido, tava, ó, ganhando dinheiro. Já fui caminhoneira também. Jura? Palhaço. Você foi caminhoneiro? Não, não. É, quando eu era lido como mulher, É? era padrão caminhoneira. Agora entendi. Agora entendeu. Olha, gente. Gente, é sério, eu do me céu. imaginava dirigindo um trem vermelho. Maquinista. Maquinista. Ai, maquinista. E eu acho, mas, Ah, cara, você vai- mas era questão da Coca-Cola, que eu era viciada em Coca-Cola, então eu não... Ai, não, é sonho, era- né? É sonho. Gente, é sério. E o pessoal me perguntava, todo mundo perguntava, o que você quer ser quando crescer? Motorista de trem. Eu acho que todo mundo Você fazia... desistiu por quê? amiga. Por que você desistiu? Então, eu sou uma pessoa, assim, que quando eu coloco uma ideia na cabeça, é mais fácil Ai, tirar da minha graças a Deus cabeça. que eu desisti, meu Deus. Eu fui até o fim. Não, que eu achei ruim, pelo amor de Deus. Só que eu não queria também entrar nessa fase, nessa parte aí, não queria fazer faculdade. Então, assim, eu queria ser comissária porque ele também não exigia o ensino superior. Né? E eu, naquela época, 20 e alguns anos atrás, né? Eu tinha 19, né? Então, enfim. Faculdade era algo que poucos faziam e, assim, eu não tinha interesse em fazer faculdade, porque eram poucos cursos. E os cursos que tinham eram cursos que não me... com muita matemática, muito exatas, e não era coisa que me chamava atenção. Então, assim... É isso. Eu liguei, né? Algo que eu amava, que eu achava que ia ser pra minha vida. E algo que eu não gostava, que era a matemática, né? Fui e não deu certo? Deu certo. Durante esse tempo deu certo, eu tenho memórias, eu viajei bastante, muito mesmo. Esse ano todo aí eu conheci o Brasil todinho. Quase fui pra Miami, Frankfurt, mas ainda não deu tempo, né? Porque eu arrumei rolo antes, né? E cortaram minha cabeça antes, mas tá bom. E aí eu precisava sobreviver, né, em São Paulo. Eu estava em São Paulo e não queria voltar, então eu precisava sobreviver. Então era muito difícil uma outra colocação como comissária. Outro processo, seu peso tá ruim, vai emagrecer de novo, entendeu? Então eu falei, não quero passar mais por isso. Então eu optei por outras coisas. Mas eu realizei meu sonho. Você viveu o seu sonho. Depois você coloca já a fotinha comissária nessa parte você aqui. não treina. Num trem. Tá? E o Henrique caminhoneiro. No trem da Coca-Cola. Ó, Não, mas no eu tenho tre- que achar as fotos de antigamente, que eu era caminhoneira dele. É, No então. trem da Coca-Cola. Eu tenho foto lá No trem da de Coca-Cola. sendo lido como mulher, Ó, ainda tem fotos. Me Tem coloca no trem da Coca-Cola. Um trem Não, da eu Coca. era uma sapatãozinha mais padrão, assim. Ai. Era um alemão coque, Você acha assim, e tal. que- Às vezes Se você tivesse feito algo diferente, teria tornado o seu processo mais leve? Que você buscaria, se fosse hoje, naquela época, o que você faria pra te ajudar? Olhando pra você mesmo. mais terapia. Terapia. Diariamente, 5 vezes por semana. Eu teria me acolhido mais. Eu acho que tinha algo muito forte enraizado na minha cabeça que eu não poderia passar por aquela transição, que eu não poderia vivenciar aquilo, que não era digno, que não era correto. E eu deixei de me acolher. Eu lembro de, antes de saber que eu fazia parte de algo, antes de me sentir parte, né, dos homens trans, eu lembro de chorar várias noites, eu lembro de chorar embaixo da cama, de me sentir perdido, porque ninguém sabia como eu me sentia, as pessoas que estavam próximas a mim não se sentiam da mesma forma, eu não sabia dizer o que estava acontecendo comigo, e quando eu passei a descobrir, eu não sabia para quem dizer. Então,
eu tentava me acolher de alguma forma. E eu poderia ter me acolhido mais. Eu acho que o próprio acolhimento, esse amor próprio que a gente tem, que a gente precisa ter. A gente precisa ter, né? A gente precisa ter. É verdade. Salva a gente de N situações. É verdade. E me veio um gancho aqui que eu utilizava muito a minha rede social para postar pessoas transexuais ocupando lugares. Porque, como eu falei, né? Quando a gente vê pessoas ocupando lugares, a gente vê a oportunidade. E a gente sente que é possível estar inserido em qualquer lugar. E hoje, né? Eu sou o primeiro policial militar trans no estado de São Paulo. Mas eu não esqueço de falar que Paulo Vaz, falecido, ele foi o primeiro policial civil, homem trans. E ter esse contato, ter tido a oportunidade de ter um contato com ele e com vários homens trans, assim, depois já da minha transição, né, foi muito importante pra mim. Porque quando o João Nery escreveu o livro Viagem Solitária, ele teve uma viagem solitária. Quando eu vivi a minha viagem, eu tive uma viagem solitária. Mas hoje, talvez eu possa participar da viagem de alguém. Então, hoje talvez eu possa instruir ou inserir ou complementar alguma coisa na vida de alguém que se identifica como eu, ou às vezes até ouvir. Né? Sim. Ou diminuir um pouco a dor do outro. Ou diminuir um pouco a dor do Eu outro. acho que isso é muito importante. Com Só de certeza. te ouvir, inspirar. Só de te ouvir sua história, né? A pessoa sente aquele alívio. Sim. Nossa, eu posso ser assim, eu posso ser eu posso ser quem eu sou. Né? Isso é muito lindo. Isso traz paz, né? Eu acho assim, a sua história muito inspiradora. E não é só pelo fato de você ser quem você é, ter o trabalho que você tem. Eu acho porque nós, às vezes, por um leve medo, né? Por um medo da gente ser julgado ali na internet. A gente não faz desiste, coisas. não faz. E coisas assim, inúteis. Inúteis, se você falar inúteis. Uma dancinha ali que a gente grava. Amiga, a gente grava, a gente vai lá, grava. Aí vai olhar e fala, ai, não tá muito bonita, não. Aí vai lá e grava, ai, não tá bom. Aí vai lá e fala, não, o povo vai falar que nós somos assim. Então, eu acho que isso, às vezes, é um pré-julgamento nosso, mas, assim, pode ser que isso venha a ser um julgamento das outras pessoas que a gente tá com medo de sentir esse julgamento. Sim. Com medo de sentir e com medo de encarar, na verdade. Porque vocês já estão ali se boicotando. Sim. Antes de começar a fazer, já boicotou. Já, né? A mente Mas criou, aí, né? o que falta? Coragem. Que você Coragem teve. de ser quem a gente é. É que a gente vive com medo. Vive com medo, né, cara? A gente vive com medo. A gente vive com medo. Terapia. Terapia. Mas assim, não... Então, qual seria um conselho, né? Uma dica, né? Algo que você diria para as pessoas, então, diante de tudo isso? Além de todo mundo tem que fazer terapia. Terapia. Cara, tem uma frase bíblica que eu utilizo que significa muito pra mim e que me fortalece sempre. Que é, seja forte e corajoso. Então, assim, independente de qualquer coisa, se escute, se ouça, se acolha, se ame. E se você não sabe, aprenda. Aprenda. A gente vive um dia após o outro, mas viva o processo. Curta aquele processo, né? E seja feliz, cara. O mundo é seu. O mundo é nosso. O mundo é nosso. O mundo é nosso. O mundo é nosso. É de quem quer viver. É de quem quer, quem acredita e Quem acredita, quem quer viver. tem coragem, quem né? Tá aqui, pronto. Então, gente,
nós vamos encerrar, né, por hoje. Mas tá tão gostoso. Vamos encerrar pra vocês, talvez continuar. Que é o nosso bate-papo. Então, vamos encerrar nosso episódio de hoje agradecendo à Polícia Militar que autorizou a participação do Henrique hoje aqui. Foi um episódio incrível, adorei fazer, foi maravilhoso. Agradecer o Henrique por ter vindo, por ter nos inspirado com essa história incrível e esperar que vocês também se inspirem nessa história e se tiver alguma coisa que a gente possa ajudar, nós estamos aqui. Muito obrigada. Eu quero te agradecer por você ter vindo, por você ter aceitado o nosso convite, por você ter se soltado, por você ter sido você e por tudo. Permitido por você ser quem você é. Sim. Obrigada. Muito obrigada, Henrique. Foi Obrigada, muito lindo. Bom, vou terminar agradecendo também, né? Mais uma vez, agradecendo a oportunidade, agradecendo o trabalho que vocês tiveram aqui e reconhecendo isso. Obrigado por toparem fazer essa entrevista tomando uma cervejinha, que eu acho que deixa muito mais descontraído. E não se prendam a críticas que não são críticas, que são ofensas. Se vocês são vocês, se vocês criaram isso aqui para dividir com as pessoas que estão assistindo quem vocês são, o que vocês gostam de fazer, quem vocês gostam de entrevistar, de conversar, o que vocês gostam, não deixem que isso afaste de quem vocês são. Tipo, como as pessoas se comportam ou reagem ao vídeo que estão vendo. Eu gostaria de ver vocês sendo vocês. Se eu tivesse que assistir qualquer que fosse o vídeo, eu gostaria que as pessoas fossem elas mesmas. E não interpretando personagens. Então, cara, quer mexer no cabelo? Mexe no cabelo. Se eu quero ficar falando assim, ó, tem hora que não tem jeito. Toma uma. Um brinde a nós. Com moderação. Beijo, pessoal. Acho que era bom eu ter levantado. Faltou até uma educação pra mim. Não, até a próxima. Obrigada. Beijo. Beijo.